eles tiveram um casamento relâmpago e até hoje estão lidando com as faíscas. Priscila tem 24 anos e Diego 27. Eles casaram com apenas 3 meses de namoro e hoje, depois de 3 anos juntos, eles acham que deveriam ter esperado um pouco mais. Priscila reclama ainda da falta de atenção do marido e que ele não ajuda em casa. Já Diego acha que ela não se cuida mais e que é muito teimosa. A gente casou muito rápido, nos conheceu, foi muito oba-oba, então no começo era muito bom, muito lindo, né? Depois fui começando os problemas, você não dava tanta atenção, não me notava muito. Não sei se despercebido, não sei por que motivo, mas eu me sentia assim. Eu via minhas amigas, todas aquele grude com os maridos, até uma colega da gente que casou com a gente, no mesmo dia que a gente, então tem o mesmo tempo e eles tinham mais união, mais, sabe, ele tinha mais atenção com ela. E você não, comigo não. Devido às vezes a gente ter casado assim tão rápido, eu não estava adaptado ao ritmo de vida que você quer. O problema seu é você ficar me olhando, tentando me comparar com a vida dos outros. A gente tem que ter a vida da gente, não é a vida dos outros. E eu tenho que dar um ponto para o Diego, porque realmente não existe razão, não é inteligente se comparar com outras pessoas ou com outros casais. Isso, na verdade, é uma receita para irritar o marido. A mulher tampouco gosta disso, mas principalmente o homem, por questões de ego masculino e tudo mais, ele não gosta de ser comparado. E não é uma coisa justa, porque como você vai comparar a pessoa com quem você está, que é única no mundo, com outra pessoa? E vocês casaram, né, em 3 meses, né? E logo depois quiseram ter filhos, vocês têm 2 filhos. Então, a situação de vocês é bem diferente da anterior, de quando vocês se conheceram, né? E é normal, Priscila, é muito normal, o homem, quando ele casa, ele relaxa um pouquinho naquela coisa de conquista, porque ele já conquistou, né? E às vezes a mulher, por querer aquilo ainda, ela se torna chatinha. Ela fica pedindo, ela fica reclamando. E aí isso afasta ele ainda mais do que ela quer. O que parece é que a Priscila teve uma ideia, né? Ela idealizou como que ela iria ser no casamento, como que o relacionamento, o casamento dos dois seria. E a realidade está sendo diferente da expectativa. Obviamente isso gera frustração e a frustração gera reclamações, que é o que o Diego fala dela, que ela reclama muito, que ela cobra muito e tudo mais. Mas, Priscila, você tem que aprender a lidar com a sua realidade. Enquanto você ficar na sua cabeça, no mundo do ideal, e esquecer o mundo real, você vai ser infeliz e fazer o seu marido feliz, também as crianças. Então você tem que aproximar aí a sua vida da realidade e lidar com o que você tem diante de você. Né? Não é que você está pedindo uma coisa errada. Atenção, você merece atenção e o Diego precisa lhe dar atenção. O que eu estou falando aqui, o que nós estamos falando aqui, que às vezes, nessa tentativa de você conquistar a atenção dele, você acaba atrapalhando. Então, aquilo que já é difícil para ele se torna mais difícil ainda. Então, a atenção não se pede, né? Se conquista. Então desista do que não funciona, tá bom? Deixe de comparar. Eu tenho uma vida corrida o dia inteiro, você sabe disso. Com 2 crianças e tal, é uma correria. Mas na hora que eu tenho aquele tempo pra você, você vai assistir novela, você vai assistir a televisão. A televisão é sua esposa, entendeu? A televisão, amor, vamos ali, vamos dormir. Ah, não, tô sem sono. Parou pra ver que tudo é da hora que você quer. Tá, então, 1 hora, qual é a hora? Tantas horas que eu tô ali sossegado ali, você só presta atenção na casa, no filho, e você também deixou um pouco de dar atenção para mim como você dava.
Mas você viu como que é meu dia a dia? Você não se cuida mais do jeito que você se cuidava quando eu te conheci. Eu acordo já correndo, escovando o dente, comendo ali com tudo. Eu tenho vontade de acordar, cuidar primeiro de mim, mas não dá. Eu já acordo com o neném chorando, já tenho que correr, pôr uma madeira na boca, aquela correria, levar a criança pra escola. Enquanto isso, você não divide comigo as tarefas. Se você tá ali, você podia me ajudar. Você sabe o meu trabalho, às vezes eu saio, fico dias na rua. Aí você vai parar porque eu... Aí que vai parar de uma vez, então. Mas você, Diego, você pensa assim, eu tenho que descansar, tá? E você já parou pra pensar quando que eu tenho que descansar? Só que você esquece de um problema. Eu também trabalho fora. Eu não sou uma dona de casa apenas, que cuida das coisas de casa. Eu fico vivendo como se você não existisse. Porque se eu pedir uma coisa pra você, ou você faz cara feia, ou você fala que vai fazer na sua hora. Não dá pra gente resolver isso? Dá. O que mais me irrita é sua teimosia. Eu teimosia quando? Porque às vezes toda hora você é teimosa. Eu sei, qualquer coisa que eu falo pra você, você já fecha a cara. Mas não é isso, é que tem coisa que parece que você tem preguiça de fazer. Aí eu falo, faz que vai dar. Você fala, mas você é teimosa. Aí você faz e deu certo, mas não queria fazer por quê? Tava com preguiça? O que que era? Não é preguiça, eu não gosto de você manda em mim, vai ficar mandando em mim. Eu não tô mandando. Esse problema é esse, ser machista ainda por cima. Se eu tô um pouquinho estressada e sobe um pouquinho o tom alto, você não fala alto comigo não, você não grita comigo não. Tipo, você é mulher, hein? Baixa a bola. Não é assim, não é você assim. É mulher. Mas né, vou deixar você ficar gritando. Hoje você tá gritando, amanhã já. Então tem que tomar a situação. Eu sei que essa é a autoridade em casa. É isso que é o problema. Como assim que eu não vejo isso? Tudo que eu falo, não vou fazer tal coisa. Ah, não vai fazer, porque você viu ontem. Eu falei, vou pôr o sofá lá fora. Não, porque vai ficar cheirando cachorro. E daí, meu, eu não tenho autoridade pra pôr o sofá lá fora. Mas, caso o sofá não presta pra você, por que você... Você falou uma coisa entendeu? certa agora. O negócio não presta pra você, eu vou deixar o bicho com frio lá fora lá e chorando à noite com frio. Você falou uma se o negócio tá jogado lá. Não, vou jogar pra ele. Aí não, eu não tenho autoridade pra isso. Então, você não conversou comigo, entendeu? Se podia ou não, pra gente chegar num acordo, você já foi colocando. O cachorro foi o mesmo problema. Você não perguntou pra mim, você sabia que eu não gosto de cachorro só na casa dos outros. Não gosto em casa por quê? Por causa do trabalho que dá. Mas e eu daí já tenho eu muito gosto. trabalho. Tá, e daí eu gosto, e daí mesmo, né, que eu vou ficar cuidando. Você vai ficar viajando na estrada e eu vou ficar cuidando. Porque eu quero não, vou deixar o bicho com fome, com sede. Eu ainda tô conseguindo me moldar do jeito que você quer, você sabe? Eu só não sei ficar de ninguém. Ficou aí de, sabe, acho que meio... Isso falta ninguém. Eu que aprecio em você, é a mulher que você é. No casamento, você sempre tá do meu lado. Nas horas que eu tô com dor, nas horas que eu tô feliz, você sempre tá do meu lado. Então, eu admiro essas qualidades suas de me pôr pra cima. Eu gostaria que você mudasse, era só isso. É se cuidar mais e ser menos teimosa, menos mandona. Eu sinto falta de você querer ter minha presença, querer ter eu do lado, entendeu? Você é batalhador, o que você quer, você consegue. Eu admiro. Bom, há uma diferença que eu creio a gente nem interrompeu, porque a gente gostaria que os alunos percebessem aí a diferença no falar dos dois, né? O estilo, a personalidade do Diego em contraste com a da Priscila. Por quê? Você vê, se a gente fosse contar aqui, nos 5 minutos mais ou menos que eles falaram, desses 5 minutos, 4 foi a Priscila que falou. Né? Quer dizer, ela é a muito melhor conversadora do que ele. Ela se expressa mais, fala mais. E, obviamente, o Diego é mais calmo nesse sentido. Então, aos ouvidos dele, a maneira da Priscila se expressar parece que ela está chateando, que ela está falando demais e que ela está querendo mandar nele. Por quê? Porque ela fala bastante. Então, ela tem a tendência, normalmente, de falar mais que uma vez a mesma coisa. Então, para ele vê aquilo como encher a paciência. Então, ele fica, pô, peraí, pô. Aí ele fica lá no cantinho dele quietinho e você vem e ele não quer a conversa. Por quê? Porque o nível dele de saturação é muito baixo no que diz respeito ao falar. Você vê que quando ele fala, é pouco direto ao assunto. E você tem que ver também o tempo, né? Aquela hora do dia que você vai falar com ele. Porque se ele está cansado, ele chega do trabalho, está cansado, não é hora para você pedir para ele te ajudar a lavar a louça. Né? Então, às vezes, o que você está fazendo, Priscila, é, além de falar muito a mesma coisa, está pedindo as coisas na hora errada.
o casal tem que ter o seu tempinho, né? Eu tenho que saber o tempo do Renato. Tem hora do dia que eu sei que eu não posso pedir nada, eu não posso ficar querendo conversar, eu tenho que respeitar, assim como ele respeita o meu tempo. Então, o casal, para não ter esses probleminhas de comunicação, tem que haver esse respeito. Então, o Diego, sim, precisa ser mais paciente, né? Ajudar mais, porque realmente ela trabalha fora, ela tem os 2 filhos, né? E ela cuida da casa. Então, assim, é muita coisa para ela. Então, Diego, você precisa combinar com ela. Olha, de tal hora, eu quero assistir a minha novela. Mas depois da novela, a gente pode fazer isso, ou eu posso fazer aquilo para você. Então, eu acho que precisa ver esse... Quer dizer, ser um administrador dessa situação, Diego. Você precisa administrar. Se ela está achando que os trabalhos de casa são muito pesados, então você tem que administrar. Não adianta você chegar e só jogar para ela e falar, não, você não manda em mim, ou então, eu tô cansado. Não, você tem que administrar. Sua esposa está reclamando, vocês moram lá. Então, o que vocês podem fazer? Uma lista, talvez, de quem é responsável pelo quê? Ou quem vai fazer as coisas tais dias? Administre isso, você faz isso com certeza no seu trabalho. Imagine se você chegasse lá no trabalho e você não fosse direcionado ao que você ia fazer. Você fizesse o que sentisse vontade ou que viesse na sua cabeça. Essa empresa não iria parar em lugar nenhum, ela ia à falência. Então, no seu casamento, as tarefas de casa, elas têm que ser divididas, elas têm que ser discutidas, conversadas e atribuídas, cada um sabendo qual é a sua parte. E então, ir lá e fazer. Agora, só uma dica final com respeito à comunicação. Entenda, eu não estou dizendo que pelo fato do Diego falar menos ou ser mais calado e a Priscila falar mais, que ela está errada e ele está certo. Não, eu estou apenas apontando as diferenças. Então, se equilibrem. A Priscila precisa talvez diminuir um pouco, falar um pouquinho menos, tá? Não ser tão incisiva, não dar a impressão que está querendo mandar, mas usar um pouquinho mais de docilidade nas palavras, né? Especialmente porque ela quer aquilo que ela tinha antes. Então, como que você era antes? Né, Priscila? Exato. Então, seja assim. E o Diego precisa aumentar um pouquinho o ritmo, né? Dar mais ouvido, não dar de ombros, não deixar ela falando sozinha, desligar um pouquinho a televisão, ou mesmo que você está assistindo o seu programa favorito, então, depois que você terminar o programa, vire a sua atenção para ela e fala, você estava dizendo, pois não, agora eu sou todo ouvidos para você. Dê mais atenção para ela e ela vai então parecer menos teimosa para você, tá bom? E é por isso que a gente sempre diz, o casal precisa se conhecer bem antes de casar.